Bom, galera, a próxima questão que a gente tem no teste aqui é a questão 10, tá? É uma questão extremamente demorada, uma fatoração chata, né? Essa questão aqui tá aqui na prova para comer seu tempo, beleza? Se o aluno para tentar fazer ela, ele vai ter que ser muito organizado para não se prejudicar com essa questão, tá bom? Porque ela é uma questão meio extensa. Isso daqui era uma das questões que você tinha que meio que deixar por último aí na prova, tá? E só pegar para fazer se desse realmente, se sobrasse um tempinho bom, tá? Galera, como vocês podem reparar aqui, a gente tem aqui A, B, A elevado a 2/3, B elevado a 2/3, né? B elevado a 1/3, A, raiz sexta de A, raiz sexta de B. Essa questão aqui, ó, para ficar mais fácil de resolver, a gente vai fazer aí uma substituição de variável, tá bom? Vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos falar assim que a raiz cúbica de A vai ser alfa e a raiz cúbica de B vai ser beta, tá? Precisa fazer a substituição de variável para resolver a questão? Não precisa, mas isso aqui vai dar uma limpada na questão, tá bom? Porque se você faz isso, ó, a sua raiz cúbica ela vai sumir momentaneamente, tá? E aí, em vez de trabalhar com raiz, você vai trabalhar com só variáveis, tá? Se a raiz cúbica de A é alfa, como é que a gente escreve o A? O A vai ser alfa ao cubo. E o B vai ser beta ao cubo. Tudo bem? A raiz sexta de A sexta, pessoal, é a raiz quadrada da raiz cúbica de A. Então, a raiz sexta de A vai ser raiz de alfa. E a raiz sexta de B vai ser raiz de beta. Tá bom? Então, a gente vai pegar o nosso problema e trocar essas coisas aqui, ó, por essas. Porque vai ficar mais simples de resolver. Tá bom? Então, ó, se você parar para olhar, aqui que tem A mais B, você vai colocar alfa ao cubo mais beta ao cubo. Beleza? E aqui onde tem raiz sexta de A, você vai colocar raiz de alfa, raiz de beta. Aqui você vai colocar beta. Então, vai dar uma limpada. Tudo bem? Aí, pessoal, eu vou pegar o meu numerador e eu vou falar que ele vale x. E o denominador y. Tá? Por que eu fiz isso? Só para resolver de forma separada o numerador e o denominador, tá? Para ficar organizado aqui a questão. Para não precisar ficar, tipo, fazendo a expressão toda hora, né? Então, separei aqui em x e y. A gente vai calcular o x, depois o y, aí divide os dois e eleva a menos 1. Então, vamos lá. Então, o meu x, que é o meu numerador, ele vai ser dado por a mais b, tá? Acompanhem aí, ó. A mais b vai ser alfa ao cubo mais beta ao cubo, tá? Então, eu vou trocar o a mais b por alfa ao cubo mais beta ao cubo. Aí, aqui eu tenho que ele está multiplicando por a elevado a 2/3 menos b elevado a 2/3. Galera, dá uma olhadinha aqui no rascunho, ó. O a elevado a 2/3 é a mesma coisa, ó, que a raiz cúbica de a ao quadrado, que é a mesma coisa que raiz cúbica de a ao quadrado, tá bom? Estou usando aqui as propriedades de raiz. E a raiz cúbica de a é alfa. Então, a elevado a 2/3 é alfa ao quadrado. Então, aqui a gente tem alfa ao quadrado menos b ao quadrado elevado a menos 1. E então, a gente vai ter aqui no nosso denominador, ó, alfa ao quadrado menos beta ao quadrado. Tudo bem? Ó, a elevado a 2/3 vai ser alfa ao quadrado e b elevado a 2/3 vai ser beta ao quadrado. E como está elevado a menos 1, vai para o denominador. Isso aqui, ó, vai ser subtraído de... Agora, olha o rascunho de novo, ó. A gente tem raiz cúbica de a ao quadrado b, tá? Isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de a ao quadrado vezes raiz cúbica de b, né?
Isso aqui, ó, é alfa ao quadrado e isso aqui é beta. Tá? Então, ó, aqui a gente vai ter alfa ao quadrado do beta menos alfa beta ao quadrado dividido por beta menos alfa ao quadrado. Tá? Porque aqui a gente tem b elevado a menos 1/3, menos a elevado a menos 1/3 elevado a menos 2. Então, o menos aqui faz a expressão para o denominador, aí ela tá ao quadrado, e aqui a gente tem beta menos alfa, tá bom? Então, isso daqui que é o nosso numerador. Vamos procurar dar uma simplificada nisso, então, ó. O nosso x aqui vai ser alfa ao cubo mais beta ao cubo, dividido por alfa ao quadrado menos beta ao quadrado, tá bom? E aqui, ó, a gente pode tirar o alfa beta em evidência. Alfa beta que multiplica... Ó, se você tira o alfa beta daqui, sobra alfa. E se você tira o alfa beta daqui, vai sobrar beta. Agora, galera, ó, isso aqui está dividido por beta menos alfa ao quadrado, tá? Só que, tipo assim, beta menos alfa ao quadrado é a mesma coisa que alfa menos beta ao quadrado, tudo bem? Então, vou colocar isso aqui como sendo alfa menos beta vezes alfa menos beta. E aí, ó, chance, chance. Tudo bem? Bom. Então, nosso x, ó, vai ser alfa ao cubo mais beta ao cubo, dividido... E olha o nosso denominador, né? O nosso denominador é alfa ao quadrado menos beta ao quadrado. Não é? Que a gente pode fatorar aqui embaixo, ó, para ficar alfa mais beta vezes alfa menos beta. E isso aqui a gente vai subtrair de alfa beta sobre alfa menos beta. Tá? Aí, ó, esse cara aqui, a gente pode fatorar também, não pode? Se a gente fatora ele, vai aparecer esse fator alfa mais beta, ó. O nosso x aqui, ele vai ser alfa mais beta, que multiplica alfa ao quadrado menos alfa beta mais beta ao quadrado, tá? Lembra dessa fatoração aqui, ó? Né? A fatoração que eu falei que ia cair na EPICAR. Dividido por alfa mais beta, que multiplica alfa menos beta, menos alfa beta sobre alfa menos beta. Aí, ó, o que vai acontecer aqui? Chance, chance. E esses dois caras que sobraram já estão com o mesmo denominador. Então, o nosso x, pessoal, o nosso x, ele vai ser igual a alfa ao quadrado menos alfa beta mais beta ao quadrado menos alfa beta, todo mundo aqui sobre alfa menos beta, né? Se você junta esse com esse, você tem aqui alfa ao quadrado menos 2 alfa beta mais beta ao quadrado sobre alfa menos beta. E aí você tem um produto notável, alfa menos beta ao quadrado. E aí, chance, chance. Você chega que o seu x é alfa menos beta. Tudo bem? Então, já conseguimos simplificar aí o nosso numerador. Deixa eu pegar aqui o teste. Então, tudo isso aqui que tem em cima, ó, é alfa menos beta. Bom, galera, agora que eu já achei o valor do meu x, vamos dar aqui uma pensadinha no exercício, ó. Eu descobri que o meu x, então, é alfa menos beta. Então, eu vou ter aqui alfa menos beta dividido por y elevado a menos 1. Beleza? Se a gente inverte esses dois caras aqui, ó, a gente vai ter, então, que y dividido por a menos b é a resposta do nosso problema. Aí, agora, a gente vai dar uma simplificadinha no y, tá bom? Como vocês podem ver aqui, o nosso y é o denominador, ó. É raiz sexta de a mais raiz sexta de b.
A raiz sexta de A é a raiz de alfa. E a raiz sexta de B... Ó, deixa eu pegar a folha aqui. E a raiz sexta de B é a raiz de beta. Isso aqui está multiplicando por raiz cúbica de B, que é beta, mais a raiz sexta de AB, que é raiz de alfa beta, menos 2 raiz cúbica de A, 2 alfa. Isso aqui está dividindo por alfa menos beta. Tá bom? Aí, galera, ó, a gente vai fazer uma fatoração aqui, que é o seguinte. Estão vendo que isso aqui é raiz de alfa mais raiz de beta? E aqui a gente tem alfa menos beta. O alfa, ele é o quadrado de raiz de alfa. E o beta, ele é o quadrado de raiz de beta. Então, a gente vai fatorar aqui embaixo, ó, falando que esses dois aqui são quadrados. Então, você vai ter raiz de alfa mais raiz de beta, que multiplica beta mais raiz de alfa beta menos 2 alfa. E aí, ó, quando eu fatorar isso aqui, eu vou ter raiz de alfa mais raiz de beta, que multiplica raiz de alfa menos raiz de beta. Tá? Eu fiz isso para poder cortar esse com esse. Beleza? E aí a gente vai ter, então, beta mais raiz de alfa beta menos 2 alfa dividido por raiz de alfa menos raiz de beta. E agora a gente precisa dar um jeito de fatorar aqui em cima para aparecer esse fator aqui do denominador para a gente poder cortar, tá bom? Aí a fatoração que a gente vai fazer é por agrupamento. Só que podem ver aqui que a gente tem 1, 2 e 3 termos, né? Só que esse menos 2 alfa aqui, ó, eu vou separar ele em dois, né? Eu vou pegar esse menos 2 alfa e vou tirar menos alfa e menos alfa para fazer o agrupamento, ó. Beta menos alfa mais raiz de alfa beta menos alfa. Ó, então, eu peguei o menos 2 alfa e coloquei um dos negativos aqui e o outro aqui, tá? Isso aqui vai estar sendo dividido por raiz de alfa menos raiz de beta. Aí, ó, olha o agrupamento que a gente vai fazer, ó. Isso aqui, você vai falar que é uma diferença de quadrados, igual a gente fez aqui, tá? E isso aqui, então, vai ser raiz de beta menos raiz de alfa, que multiplica raiz de beta mais raiz de alfa. E aqui, ó, se você tirar o raiz de alfa em evidência, vai sobrar raiz de beta menos raiz de alfa, tá? Porque o alfa, ele é raiz de alfa ao quadrado, né? Então, esse alfa aqui, ele é raiz de alfa vezes raiz de alfa. E aí você tira o raiz de alfa em evidência e sobra raiz de beta menos alfa. E tudo isso aqui está sendo dividido por raiz de alfa menos a raiz de beta. Tá? Aí, estão vendo a raiz de beta menos alfa nos dois aqui, ó? A gente vai tirar isso aqui em evidência, tudo bem? E aí vai ficar raiz de beta menos a raiz de alfa, que multiplica raiz de beta mais... Ó, se a gente pega isso aqui e tira em evidência daqui e daqui, aqui vai sobrar raiz de beta mais raiz de alfa, e aqui vai sobrar raiz de alfa. Então, a gente vai ter 2 raiz de alfa. E tudo isso aqui vai estar sendo dividido por raiz de alfa menos raiz de beta. E aí, finalmente, você pode cortar esse com esse, né? Só que reparem que eles estão, um é o negativo do outro, né? Então, vai aparecer um sinal de menos aqui. Então, você vai ter que a resposta é menos a raiz de beta menos 2 raiz de alfa. Em que a raiz de beta é raiz sexta de B e a raiz de alfa é raiz sexta de A. Isso aí te dá a alternativa, então, letra A, né? Seria a alternativa correta aí. Beleza? Galera, essa questão aqui, como eu disse, ela é uma questão aí que tá para comer seu tempo na prova. Eu não sou muito a favor de ficar jogando valores, não. Mas eu acho que essa questão aqui, ó, seria uma boa ideia sair jogando valor nela. O que eu quero dizer com sair jogando valor? Ó, se você fala assim que o seu
A é 2, por exemplo, e o seu B é 3, se você fala isso aqui, ó, e você joga, vai ficar uma expressão numérica, que vai ser mais fácil de calcular do que a algébrica, tudo bem? Depois que você jogou valores de A e de B aqui na sua expressão, ela vai dar um resultado. Por exemplo, vamos supor que ela dê 15. Aí você pega aqui o seu 2 e o seu 3 e você joga em todas as alternativas. Alguma das alternativas tem que dar 15, porque uma das alternativas é equivalente a essa expressão, tá bom? Então, a alternativa que bateu o valor numérico é a alternativa correta, né? Isso aqui é usar um hackzinho aí na hora da prova, tá bom? O 2 e com o 3 vai ficar super difícil de fazer a questão, beleza? Quer ver? Eu vou resolver essa questão numericamente para vocês verem o hack aqui, ó. Eu vou falar assim que o meu A vale 1 e o meu B vale 0. Tudo bem? O meu A é 1 e o B é 0. Se eu trocar todos os A's e B's aqui por 1 e 0, ó, aqui em cima vai ficar 1 que multiplica 1, ó, porque aqui o A vai ser 1 e o B vai ser 0, menos, aí aqui vai zerar, ó, porque o B é 0, então 0 aqui e 0 aqui, né, porque esse vezes esse vai zerar. Então, no numerador a gente vai ter 1. E no denominador, ó, a gente vai ter 1 mais 0, que multiplica 0 mais 0 menos 2. A gente vai ter, então, aqui no denominador, ó, 1 que multiplica menos 2. Então, deu menos meio. Só que esse menos meio aqui, pessoal, ele está elevado a menos 1, ó. Tudo bem? Então, menos meio elevado a menos 1 vai dar menos 2. Então, se você coloca aqui... Se você coloca A igual a 1 e B igual a 0, deu menos 2. Então, vamos dar uma olhadinha nas alternativas que isso é possível, ó. A, B, C, D. A, o seu B é 0 e o seu A é menos 2. Na B, o seu A é 1. Na C aqui, menos 2 também. E na D, 1. Então, ó, só de fazer essa continha simples, a gente já conseguiu identificar que a alternativa correta ou é A ou é C. Não tem como ser nem B nem D. Tudo bem? Ô, professor, por que você não jogou 0 e 0, né? Porque se eu jogar 0 e 0, galera, vai ter denominador zerando aqui, tá bom? Então 0, 0 você não pode jogar. E nem 1 e 1. Se você jogar 1 e 1, ó, vai zerar esse denominador aqui e esse, tá bom? Então eu já sei que a minha alternativa correta é A ou C, tá bom? 50% de chance de acertar o chute. Agora eu vou falar assim que meu A é 0 e que meu B é 1. Vamos ver o que vai acontecer com a expressão, ó. 0 mais 1, 1, que multiplica 0 menos 1, vai dar menos 1. Menos, aí isso aqui vai zerar. Então, a gente tem menos 1 no numerador. Ó, menos 1. E embaixo, ó, se você jogar, então, 0 no A, você vai ter 1, que multiplica esse aqui 0, esse aqui 0, e esse aqui dá 1, que multiplica 1. Menos 1. Então, se você jogar o valor de A igual a 0 e de B igual a 1, a sua resposta tem que dar menos 1, tá? Isso aqui tudo elevado a menos 1, só que menos 1 elevado a menos 1 é menos 1 mesmo. Agora vamos olhar as alternativas aqui. A A, ela vai ser menos 1. A B vai ser 0. A C vai ser 1. E a D vai ser 0, né? Olha lá. Qual a alternativa certa, então? A alternativa certa é A, tá bom? Galera,
não encorajo, tá bom? Resolver questão assim. Eu acho que a questão perde o valor dela, né? Só que em cenário de guerra, né? A galera joga sujo, né? Então, isso aqui é jogar sujo na prova, tá bom? Isso aqui eu recomendo fazer aí se realmente a questão não sair, porque você vai ganhar um tempo desgraçado aqui, tá bom? Fazendo isso. Em vez de fazer toda essa fatoração que a gente fez, ó, você consegue resolver a questão rapidinho. Se eu tivesse jogado A0 e B igual a 1 direto, só ia ter uma alternativa possível, ó. Eu ainda fui infeliz de jogar dois valores daqui que deu duas alternativas possíveis. Só que essa daqui é uma alternativa possível só, tá bom? Então, se você falasse assim na hora da prova, ó, o A é 0 e o B é 1, não dá nenhum problema de denominador, então eu posso jogar isso. E aí você vai ver que a única alternativa possível é a letra A, tá bom? Bom, galera, então essa daí foi a questão 10, tá bom? Ela era uma questão aí que se você fosse resolver ela, ela ia dar muito trabalho, pelo jeito tradicional dela. Ela era uma questão que dava para você roubar e chegar na alternativa certa, tá bom? Mas fica a dica disso aqui, tá? Fiquem atentos aí, porque às vezes pode aparecer brechas na prova que você pode se aproveitar da brecha para tirar a questão mais fácil, tá bom? Esse aqui é um exemplo. Mas nem toda questão dá para fazer isso. Felizmente, né? Bom, questão 11, galera. A questão 11 aí, a gente tem o seguinte, ó. Na figura, ABCD é um quadrado, ADE e ABF são triângulos equiláteros. E se os pontos C, A e M são colineares, então o ângulo FAM mede. Bom, a gente tem então isso aqui, né? Esse ângulo aqui ele mede 90. Esse ângulo aqui ele vai medir 60. Esse ângulo aqui ele vai medir 60 também. Essa reta aqui, ó, ela vai ser a bissetriz desse ângulo de 90, né? Então aqui mede 45 e aqui mede 45 também. Beleza? Aí aqui vai medir 45. Então o ângulo que o exercício está pedindo aí, o FAM, né? É o ângulo aqui que junto com 60 e com 45 forma o 180, tudo bem? Então, 45 mais 60 vai dar 105. Então, esse ângulo aqui ele tem que ser 75. Questão bem simplesinha aí. E então daria a alternativa A. Tudo bem? Questão 12. O polígono convexo cuja soma dos ângulos internos mede 1440 graus tem exatamente. Então, a soma dos ângulos internos, pessoal, de um polígono é dada por n menos 2, que multiplica 180, beleza? Então, se a gente substituir a soma dos ângulos internos por 1440, você consegue achar o n, né, o polígono que apresenta essa propriedade. Então, vamos colocar o 1440 aqui. E isso aqui é n menos 2 vezes 180. Aí você passa aqui o seu 180 dividindo. E você chega aqui, n menos 2 é igual ó, vamos dividir em cima e embaixo por 2, ó. 720 por 90. 72 sobre 9, né? 8. Então, o n vai ser igual a 8 mais 2. 10. Então, qual que é o polígono que tem ângulos internos, a soma dos ângulos internos vale 1440? É o decágono, né? E aí a questão pede
qual o número de diagonais, né? Qual o número de diagonais do decágono? Aí a gente usa a formulinha de diagonais, ó, que D é igual a N, que multiplica N menos 3 sobre 2. Então, o número de diagonais vai ser 10 vezes 7 dividido por 2, né? 5 vezes 7, 35. Então, aí o decágono teria 35 diagonais, alternativa D, tá bom? A 11 e a 12 aí são questões bem facinhas, que são as questões que a gente tem que focar na hora da prova, né? Porque são as questões aí que os seus concorrentes vão acertar com certeza, beleza? Só deixa eu arrumar a câmera aqui. Bom, questão 13. Considere todos os números maiores que 8, tais que, quando divididos por 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por 8, deixam sempre resto 1. Tá. Galera, seguinte. Se a gente tem um número que deixa resto 0 por 2 e por 3, tá? Então, vamos pegar aqui nosso x. Se eu dividir o meu x por 2, dá resto 0. Se eu dividir o meu x por 3, dá resto 0 também. Isso aqui é a questão 13, né? Então, se eu dividir o meu x por 6, vai dar resto 0 também. Beleza? Porque, ó, o 6 aqui, ele é múltiplo de 2 e de 3. Então, o número x, ele teria fator 2 e fator 3. Então, se você pegar o x e dividir por 6, vai dar 0 também. Beleza? Se eu pegar aqui o meu x mais 1 e dividir ele por 2, ele vai dar resto 1, não é? Se ele dá resto 0, se o x dá resto 0, o x mais 1 dá resto 1. O x mais 1, se eu dividir por 3, vai dar resto 1 também. E se eu dividir o x mais 1 por 6, vai dar resto 1, ó. Porque aqui dá sempre resto 0. Então, se eu somar 1, vai somar 1 no resto, ó. Beleza? Então, se eu pegar aqui um número que ele é múltiplo de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, né? E eu pegar esse número e dividir por todos esses números, sempre vai dar resto 0. O seguinte sempre vai dar resto 1, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui primeiro é calcular o MMC de 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tudo bem? Então, vamos calcular esse MMC. Eu vou começar aqui por 2. Então, vai sobrar 1, 3, 2, 5, 3, 7 e 4. Por 2, 1, 3, 1, 5, 3, 7 e 2. Por 2 de novo, 1, 3, 1, 5, 3, 7 e 1. Aí, galera, depois eu vou colocar por 3, aí esses 3 aqui vão ficar 1. Depois eu vou colocar por 5 para o 5 ficar 1. E depois 7 para o 7 ficar 1, tá bom? Então, o MMC dessa galera aqui, ó, que eu vou chamar de x, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Beleza? Então, vamos encontrar esse número, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Vezes 3, 24. Vezes 5, 120. Vezes 7, 840. 840. Muito bem. Então, o 840, ele é o menor número que dá resto 0 dividido por toda essa galera, tá bom? Então, se a gente pegar o número 841, ele vai dar resto 1 dividido por todo mundo, ó. Se você divide isso aqui por 2, dá resto 1, por 3, resto 1, resto 1, resto 1. Beleza? Quem que seria o próximo número, ó? O próximo número é... Então, esse aqui é o MMC, né? O próximo número seria o 2 vezes 840, que é o 1680. Então, 1680 dá resto 0 para todo mundo.
E o 1.681 dá resto 1 para todo mundo. Se a gente somar esses dois, a gente tem 2, 2 sobe 1, 5, 2. Dá o número 2.522, tá bom? Que seria a alternativa correta aí, letra D. Então, os dois menores números que deixam resto 1 divididos por tudo isso aqui é o 841 e o 1.681. Beleza? Essa daí seria a questão 13. Questão 14. A questão 14, galera, ela é uma questão aí de 3 problemas de geometria combinados em uma questão só. Então é uma questão bem trabalhosa, mas não usa nenhum conceito de outro mundo aqui não, ó. Ele pede para você analisar as afirmativas aí, ó. Na figura abaixo, se ABCD é quadrado, então o que que a gente tem? Eu vou tentar fazer os desenhos bem grandes aqui, ó, para ficar fácil da gente ver. Então aqui você tem um triângulo equilátero, ó. Ele fala assim que o triângulo ABM é equilátero, né? E o triângulo BCP também. Então aqui BCP é equilátero também. E aí a gente vai ligar essas duas aqui. E a pergunta é: quanto vale esse ângulo? Então vamos dar uma pensadinha. Bom, vamos colocar umas informações que a gente sabe aqui, ó. Aqui vale 60. Aqui vale 60. 60. Aqui vale 90. 90. 30. Aqui vale 60. Deixa eu ver aqui. O que mais que a gente tem? Ó, esse triângulo ABM, ele é equilátero. Isso significa que o lado dele, pessoal... Opa! O lado dele é o mesmo lado que o quadrado. Deixa eu ver se... Tá. Ó, então, esse lado aqui, ó, é igual a esse, que é igual a esse. Né? Que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Só que esse triângulo aqui, ele também é equilátero. Então, esse lado aqui, ó, ele é igual a esse, que é igual a esse. Então, esse triângulo aqui, ó, BMP, ele é um triângulo isósceles. Tudo bem? Aí aqui vale 60. A gente tem esse ângulozinho aqui que a gente não sabe quanto vale ainda. Na verdade, a gente sabe, né? Esse ângulo aqui ele vale 30, ó. Porque aqui a quina do quadrado tem que dar 90. Então aqui é 30. E aí você tem esse ângulo x e esse outro ângulo aqui que mede x também. Então x mais 30 mais 60 tem que dar 180, né? Então você descobre aí que o seu x vale 45, né? Ó, aqui é 90 graus e o seu triângulo retângulo ele é isósceles. Então aqui é 45 e aqui é 45. Olha que loucura, né? Se você parar para pensar, esse triângulo que apareceu aqui, ó, BMP, ele nada mais é do que esse quadrado dividido na metade, ó. Porque os lados dele são iguais aos lados do quadrado. Então, esse triângulo BMP, ele vai ser congruente com esse triângulo ADC aqui, tá? Mas isso não importa, porque a gente descobriu que aqui é 45, então aqui tem que ser 15 para formar os 60 graus do triângulo equilátero, tá bom? Então, a alternativa 1 é verdadeira. Dava para fazer essa aqui só com as propriedades aí que a gente aprendeu, né? De triângulo, quadrado, etc. Questão 2. Aí a gente vai ter esse trapézio aqui. Aí ele fala assim, ó. ABCD é um trapézio com BD igual a BA. Então, BD igual a BA. Isso aqui é igual a isso. E AD igual a DC igual a CB. Então, isso aqui
é igual a isso, que é igual a isso. Então, galera, a gente tem aqui o quê, ó? Um trapézio isósceles, né? Os lados do trapézio aqui são iguais. A gente viu uma propriedade do trapézio isósceles, né? Aí ele pergunta qual que é a medida do ângulo BAD, que seria esse ângulo aqui, ó. Então, esse ângulo aqui a gente vai chamar de x, tá bom? Então, esse ângulo aqui vai ser o nosso x. Se aqui é x, como a gente tem um triângulo isósceles aqui, esse ângulo aqui ele vai ser x também, tá? E esse ângulo aqui, ele vai ser y. E esse ângulo aqui, ele vai ser y. Porque esses dois aqui, eles são ângulos alternos de duas paralelas, né? Essas duas bases do trapézio aqui são paralelas. Então, aqui a gente tem y e y. Só que esse triângulo de cima aqui, ele é isósceles, né? Então, ó, se aqui vale y, aqui tem que valer y também. E a gente sabe que no trapézio isósceles, os ângulos da base são iguais. Então, aqui a gente tira que 2y é igual a x. Tudo bem? Ó, esse ângulo é igual a esse. E aqui, ó, esse ângulo aqui, ele vai valer o mesmo que esse, que é x mais y. Tudo bem? Então, vamos somar essa galera, ó. X mais x mais y mais x mais y mais y mais y tem que dar 360, né? Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4y mais 1, 2, 3x. Isso aqui tá dando 360. Só que cada x equivale a 2y, né? Então, aqui eu vou ter 6y. Então, 10y é igual a 360. Então, y é igual a 36. E o x vale o dobro, né? Então, o x vai valer 72 e não 18, como o exercício fala. Então, a 2 aqui, ela é falsa. E em relação à questão 3, ao item 3 aí, a gente tem um retângulo. Aí o triângulo AME é equilátero. Então, a gente vai ter esse triângulo equilátero aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, A, E, B, M, D, C. E ele falou assim que o ângulo ACD, esse ângulozinho aqui, ele mede 36. E aí ele pergunta se a medida dos ângulos EAB vale 24 e MEB vale 66. Bom, vamos lá. Então, esse ladinho aqui é igual a esse, que é igual a esse, tá? Porque a gente tem um triângulo equilátero aqui. E aí a gente estudou também, pessoal, uma propriedade do retângulo, que as diagonais do retângulo são iguais. Então, AC é igual a BD, não é? Ó, essas duas diagonais são iguais. E como o retângulo ele é um paralelogramo, as diagonais elas se dividem ao meio. Então, esse pedacinho aqui é igual a esse, que 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 é igual a esse. Tudo bem? Então, aqui embaixo a gente tem um triângulo isósceles, né? Aqui mede 36, aqui vai medir 36 também, tá? E aqui vai medir o complemento do 36, que vai ser o 54. Aí esse ângulo aqui ele vai medir 54 também. E se aqui mede 54 e aqui mede 54, você consegue achar então esse ângulo aqui, ó. Beleza? Esse ângulo aqui, AMD, ele vai ser o que falta para o 54 com 54 dá o 180, não é? Então, 54 mais 54 é 108, falta 72. Então, esse ângulozinho aqui, ó, ele vai ser 72. Tudo bem? Aí aqui a gente tem 60, por causa do equilátero. Aqui a gente tem 60 também. Aí, ó, esse ângulo aqui,
ele é o ângulo que é o suplemento de 72, né? Ou também você pode dizer que ele é o ângulo que precisa juntar com 36 mais 33, 36 para dar 180. Então, esse ângulo aqui ele vai ser o 108. Beleza? E esse ângulo 108, ele é oposto pelo vértice desse aqui, ó. Então, se aqui mede 60, isso aqui tem que medir 48, tá bom? 48 porque junto com 60 forma o 108, já que eles são opostos pelo vértice, tudo bem? Então, achei que aqui mede 48 graus. Se aqui mede 48, ó, e esse triângulo EMB, ele é isósceles, porque ele tem esses dois lados iguais, então eu consigo encontrar quanto que vale esse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulo vale x e esse ângulo aqui vale x também. Então, 2x mais 48 é igual a 180, tá? E daí eu descubro, então, que o meu x, ó, 180 menos 48 vai ser 132 dividido por 2, eu encontro que o meu x vai ser 66. Tudo bem? Então, a primeira informação que a gente tem aqui já é verdade, ó. A gente tem aqui que o ângulo MEB mede 66, e de fato ele mede. Agora a gente tem que descobrir quanto que mede esse ângulozinho aqui, ó. Bom, galera, aqui mede 54, e esse pedacinho aqui, ó, vai ser o complemento do 54, né? É o ângulo que junto com 54 dá 90, que vai ser o 36. Vai ser o 36. Então, esse outro ângulo aqui, ó, y mais 36 tem que dar o 60 do triângulo equilátero, né? Então, a gente descobre que o y tem que ser igual a 24, beleza? E daí, então, você descobre que essa alternativa 3, ela é correta, tá? Porque esse ângulo aqui vai valer 66 e esse aqui vai valer 24. Bom, ficou meio amontoada aqui a resolução, porque a ponta do pincel é grossa e eu fiz pequeno, mas espero que vocês tenham entendido, tá bom? Então correta quais afirmativas? Ó, a 1 e a 3, né? Então aqui a gente coloca a letra C. Bom, galera, questão 15. A questão 15, ó, ela diz o seguinte. No triângulo ABC, o ângulo A mede 110 graus. Qual a medida do ângulo agudo formado pelas retas que fornecem as alturas relativas aos vértices BC? Ó, como meu triângulo ele é obtuso, aqui mede 110, né? Na hora que a gente vai desenhar as retas suportes da altura, ó. Então, vou desenhar aqui a minha primeira altura e a minha segunda altura, ó. Como o triângulo ele é obtuso, o triângulo azulzinho, o nosso ortocentro cai fora do triângulo, né? Então, a gente tem isso aqui. E ele pergunta o quê? Ó, o ângulo formado pelas retas alturas, né? Então, ele quer esse ângulo aqui. Então, aqui é 110, aqui vai ser 110 também, porque ele é oposto pelo vértice. Aqui é 90, aqui é 90. E esse quadrilátero aqui, a soma dos ângulos internos dele tem que ser 360, né? Então, a gente descobre aqui que esse ângulo aqui ele tem que ser 70 graus, ó. 90 com 90, 180. 70 com 110, 180. E aí fecha o quadrilátero. Beleza? Questão simplesinha. Questão 16. A questão 16 fala o seguinte, galera, ó. 4 itens pra gente analisar aí, ó. Item 1. Se 2 elevado a x é igual a elevado a y é igual a b elevado a z é igual a c e c elevado a k é igual a 4096,
Então, o produto XY é ZK igual a 12. Vamos lá, então, ó. Você tem 2 elevado a Y, elevado 2 elevado a X, elevado a Y, elevado a Z, elevado a K. Isso aqui é 4.096, tá bom? A gente vai multiplicar todas essas potências aqui, ó, porque é potência de potência. Então, 2 elevado a X vezes Y vezes Z vezes K vai dar 4.096, que se a gente fatorar, é 2 elevado a 12, tá bom? Então, esse produto aqui, ó, ele vai ser igual a 12. Então, essa alternativa aqui, ela é verdadeira. A alternativa B, a gente tem assim, ó. T elevado a M mais T elevado a M vezes P. Na verdade, o T elevado a M, ele tá elevado a P, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Mas é a mesma coisa que T elevado a MP. Tudo bem? Se a gente tira o T elevado a M em evidência, pessoal, ó, o que vai sobrar? 1 mais... Aí aqui, ó, a gente tem T elevado a M, P vezes, ó. T elevado a M, vezes T elevado a M, T elevado a M, T elevado a M, P vezes. Se você tira um deles em evidência, sobra quantos? Sobra P menos 1, né? Então, você vai ter aqui T elevado a M, P menos 1 vezes. Tá? Então, como vocês podem ver, isso aqui é verdade, ó. A 2 é verdade. Na 3, a gente tem o seguinte, ó. R elevado a Q mais R elevado a Q elevado a W. Aí ele tira o R elevado a Q em evidência, né? Se a gente tirar o R elevado a Q em evidência, pessoal, ó, sobra 1. E aqui, ó, você tem R elevado a Q elevado a W. Então, você tem R elevado a Q vezes Q vezes Q vezes Q, W vezes. Tudo bem? Se você tirar um R elevado a Q daqui, vai sobrar R elevado a Q elevado a W menos 1, não é? Ó, R elevado a Q elevado a W menos 1. Então, o menos 1, ele vai estar aqui embaixo, ó. Né? Porque você pegou o seu Q elevado a W e tirou 1, né? Você não tirou 1 do W, você tirou 1 do Q elevado a W. Por isso que essa alternativa aqui, ela é falsa, tá bom? Porque, ó, você vai pegar o Q elevado a W e vai tirar 1. Ele tá falando que você vai tirar 1 do W, né? O que não é verdade. Você vai tirar 1 do Q elevado a W, igual a gente fez aqui em cima, tá? Então, essa 3 aí, ela é falsa. Então, a gente tem verdadeiro, verdadeiro, falso. E, por último, a gente tem assim, ó. Se 10 elevado a 100 elevado a x é um número de 200 algarismos, então x é igual a 2, né? Isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a 100x. Beleza? Se a gente pegar o 100 elevado a 200, pessoal, ó. Ou seja, se a gente falar que o nosso x é 2, quantos algarismos esse cara vai ter, ó? O 10, que é o 10 elevado a 1, ele tem 2 algarismos. O 10 ao quadrado, ele tem 3 algarismos. O 10 ao cubo tem 4 algarismos. Então, o 10 elevado a 200 vai ter 201 algarismos, tá bom? Então, o x não pode ser 2, porque se o x fosse 2, o 10 elevado a 200 teria 201 algarismos, tá bom? Então, essa alternativa 4 aí, ela é falsa. Com isso aí, a gente tem que... A resposta correta seria a letra B, tá? Apenas as afirmativas 3 e 4 são falsas.
Galera, comentários gerais em relação ao teste, tá bom? A questão 1 era aí uma questão de potência e fatoração, acho que dava para fazer tranquilo. A 2 era de interpretação. A 3 era um probleminha simples, que muita gente errou porque não leu o enunciado direito, tá bom? Não entendeu o que o problema queria. Ela era uma questão fácil, que não era bom ter errado, tá bom? Porque o concorrente de vocês não vai errar essa, tá? Essa questão 4 aqui, ela era uma questão extensa, mas de teoria muito simples, tá bom? A gente usou aqui potência, raiz, produto notável, fatoração, usando um pouquinho de tudo, mas se você conseguir achar o A, o B e o C, as alternativas ficariam muito claras, beleza? Então não teria problema aqui não. A 5 era uma questão bem fácil, tá? Muita gente errou essa questão aqui por bobeira, porque não entendeu direito que para cancelar o de baixo tinha que ser menos 2 vezes o de cima, tá bom? Essa questão aqui era simples. Essas 6 aqui muita gente acertou, mandaram bem, tá? Essa aqui você tinha que analisar, né, se o seu N é ímpar ou par para tirar a resposta certa. Essa questão 7 era uma questão de geometria combinada com álgebra, né? Era uma questão bem teórica. Se você soubesse direitinho o que era seu baricentro, circuncentro e raio aí, você conseguiria fazer ela de boa, tá bom? Quem errou isso aqui foi falta de teoria em geometria e em álgebra também, claro, porque ele dá aqui um pouquinho de teorema do resto. Essa questão 8 aqui, ela era uma questão que você não tinha que saber nada sobre função de Euler para fazer ela, né? Porque a questão ela dava o enunciado aqui, ela já dava a explicação que você precisava. Essa questão aqui, pessoal, eu coloquei ela porque ela é aquela questão surpresa que vai aparecer na hora da prova de vocês, né? Vai ter uma questão lá que vocês vão falar assim, putz, o professor não falou nada sobre isso, né? Mas a questão, ela leva em conta a interpretação, né? A Epicar faz muito isso. Tem umas questões da Epicar que, tipo assim, ela coloca um problema de física disfarçado num problema de matemática. Daí eu não vou dar aula de física para vocês, entendeu? A questão, ela quer que você interprete e use o que ela dá como texto para resolver a questão, entendeu? Então você tem que usar todo o seu conhecimento matemático para resolver ela. Por isso que é importante sempre a gente estar fazendo as demonstrações, né, em sala, porque a demonstração ela te ajuda a pensar fora da caixa. E essas questões aqui são questões de pensar fora da caixa, tá? Pode aparecer questão assim na Epicar, tá? Que, tipo assim, ele dá lá uma coisa que você fala assim, meu Deus, nunca vi isso na vida, mas na verdade você viu o que você precisa para resolver a questão, tá? Então essa questão aqui era só pensar um pouquinho, era só ir sem medo que dava para fazer, tá bom? A questão 9 era uma questão de desigualdade triangular. Se você não usar desigualdade triangular aqui, sua questão vai ficar bem confusa. A questão 10 era a questão para matar tempo, né? Ninguém resolveu essa questão aqui, né? É um bom sinal. É um bom sinal que vocês estão conseguindo detectar questões que são muito demoradas, né? Mas dava para usar o hackzinho aqui. Ninguém usou o hackzinho, todo mundo perdeu a questão que se você pensasse um pouquinho, você conseguia, tipo, fazer ela de forma rápida, tá? Ninguém resolveu essa. Essas aqui todo mundo resolveu, acho que não tem muito segredo não, né? Eram questões mais de ler e aplicar a formulinha que já era. Essa questão aqui, se você errou ela, dá uma revisadinha aí nas propriedades dos quadriláteros, né? Porque essa daqui a gente usa a propriedade do trapézio isósceles, essa a gente usa a propriedade do retângulo, né? Das diagonais iguais e do paralelogramo. Essa aqui era simples também, você tinha que só desenhar aqui o ortocentro que saía.
E essa aqui era uma questão muito, muito, muito boa de potência, né? Isso aqui é para ver se o aluno entende realmente as propriedades de potência, tá? Essa questão aqui 16, ela é ótima. Bom, galera, em relação ao teste, era isso que eu tinha para falar. Se ficou alguma dúvida aí, vocês podem colocar aí no coleta de dúvidas que eu vou estar lendo, né? Eu tô lendo aquilo ali todo dia, tô vendo as dúvidas que vocês me mandam. E em relação ao exame era isso, tá? No próximo vídeo que eu vou gravar aqui, que é o da sequência, eu vou estar resolvendo então algumas dúvidas que o pessoal jogou aí na coleta de dúvidas, tá bom? Que eu tô devendo umas aí. Deixa eu ver, na verdade acho que eu tô devendo uma só. Mas eu vou gravar no próximo vídeo, tá bom?